deu aquele impulso ao processo do câncer. Foi um abalo emocional que o sistema imunológico caiu muito baixo. Então, sentir-se bem mentalmente, psicossocialmente, espiritualmente, não é ter uma doença. O fato de ter um mal-estar, isso já indica que a pessoa perdeu a saúde. Nesse desenho, a saúde é representada pela cadeira. E a cadeira repousa sobre esses 4 pés, que são as 4 dimensões do ser humano. E vocês observam que esse senhor se encontra assim, em um estado de tranquilo, está muito a ser em um processo progressivo, em um determinado tempo, a cadeira cai. E isso que nós vamos estudar como fortalecer esses 4 pés para que essa estabilidade permaneça ao longo dos anos. Vocês receberam essa folha de pesquisa. Eu vou ampliar a parte dos problemas de saúde e os hábitos. Irmãos, não é difícil administrar a saúde. Se vocês aprendem a manejar essa folha, vocês vão poder administrar a saúde. Aqui vocês têm 36 hábitos, divididos em 5 grupos. Mas basicamente, os grupos G1, G2 e G3 são todos prejudiciais e debilitam o organismo. E os hábitos G4 e G5 são todos benéficos e fortalecem o organismo. Que nem uma gangorra. Sabe? O que eu preciso fazer para ter um organismo forte? De maneira a evitar as doenças. Eu preciso ter muitos hábitos benéficos que fortalecem e poucos hábitos que debilitam. E aí fortalece o organismo. Entenderam? Agora, o grande problema está em que as pessoas se preocupam em eliminar os hábitos que debilitam, mas não se preocupam em acrescentar os hábitos que fortalecem. Porque na ausência destes hábitos, todos eles são debilitantes. Então, eu preciso comer integrais todos os dias. Isso é benéfico, fortalece o organismo. Mas se não como integrais e como refinados, é prejudicial, debilitante. Porque é carente de nutrientes. Captaram? Eu preciso beber água em abundância, todos os dias. Se eu não bebo água, isso vai prejudicar meu organismo. Então é tão importante para a saúde eliminar hábitos prejudiciais que são debilitantes, como acrescentar hábitos benéficos que fortaleçam o organismo. E aqui o efeito é duplo. Porque o fato de não estar presente presente, ele fortalece. O fato de não estar presente não apenas deixa de fortalecer. Ao contrário, além de não fortalecer, ele debilita o organismo. Então tem o efeito duplo. E aí que é a importância de cuidar destes hábitos com muito carinho. Então, aqui nós temos os fatores prejudiciais da saúde. O que são esses fatores prejudiciais da saúde? É a soma dos hábitos prejudiciais presentes mais os hábitos benéficos ausentes. Então imagine, vamos supor que uma pessoa aqui tem, de sessão 18, que tenha 10 hábitos presentes aqui, todos prejudiciais. E aqui estejam faltando 10 hábitos benéficos. Quantos fatores prejudiciais a saúde tem? Nenhum. Prejudiciais? Fatores prejudiciais. Tem 10 prejudiciais presentes e tem 10 benéficos ausentes. 20. Tem 20 fatores prejudiciais à saúde. E aí que vocês vão observar que quanto menor for este número, menor o número de doenças aqui. Isso é assim, plantou feijão, colheu feijão. É exatamente o que acontece. Nós fizemos um trabalho de educação para a saúde com uma população de 5.000 pessoas. Ficamos trabalhando 30 meses aí. 30 meses.
2 anos e meio, isso mesmo, 30 meses. E avaliavam as pessoas no início e avaliavam as pessoas depois do ano. Então, cada família recebia 2 horas de educação para a saúde. E nesse trabalho, ensinávamos a causa e efeito para que as pessoas compreendessem como os hábitos afetam o estado de saúde, para elas saberem administrar a vida. Tem pessoas que não sabem porque dói a cabeça. Tem outras pessoas que não sabem porque tem azia. E isso é normal na população. Por exemplo, uma pessoa que bebe pouca água, muitas vezes tem falta de ar. E aí vai no médico que está faltando ar. E faz um eletro, pensando que o problema é coração. E isso se resolve se bebesse bastante água. Muitas pessoas têm dor de cabeça constante e falta água. Quer dizer, a água é fundamental para o trabalho corporal, principalmente o trabalho do cérebro. Então tem que beber bastante água. Tem pessoas que têm prisão de ventre, constipação, intestino ressecado. O que está faltando? Ou fibras ou água. E a pessoa usa aqueles remédios de farmácia, Tamarindo. laxantes, quando poderia resolver bebendo água e comendo fibra. Bom, entenderam como funciona? E vocês têm que contar aqui quantos hábitos prejudiciais. Vocês vão receber aquela folha de pesquisa de volta até o final da semana. Eu vou tabular, vamos fazer um relatório, ver o perfil da igreja, e aí cada um depois administra o problema. Então, somar os hábitos prejudiciais e somar os hábitos ausentes, que são benéficos, que eles passam a ser prejudiciais, por estar ausentes. Essas somas são os fatores prejudiciais da saúde. Qual seria o valor ideal aqui? Qual seria o melhor valor aqui dos FPS? Quanto teria que somar isso? 18. Esse valor ideal, para ter a melhor condição de saúde. 18, né? 18. 18. Quanto? 18. O G4 e o G5 todo. 18. Só. Tem que ter todo. Aqui não estaria faltando nenhum. Então, quantos ausentes teria aqui? 0. Aqui, quanto teria que ter? 0. 0. Então, quanto seria o valor ideal aqui? 0. Essa é a melhor condição. Qual a pior condição? Aqui tem todos estes hábitos, 18, e aqui não tem nenhum destes. Quanto daria o FPS? 36. Então, o FPS tem que variar entre 0 e 36. Qual deve ser o plano de saúde? O programa de saúde que você tem que desenvolver ao longo desse ano? Aliás, próximos 6 meses. A zerar aqui. Eu tenho que ir diminuindo gradativamente os hábitos aqui e ir acrescentando hábitos aqui. Irmãos, se vocês fizerem isso com oração, as doenças da igreja desaparecem. Porque eu vi naquele trabalho, esse trabalho nós apresentamos em um congresso internacional chamado Nutrição, Longevidade e Qualidade de Vida. Tá? E mostramos os resultados. E as pessoas ficaram impressionadas, porque aqui não tem remédio nenhum. Vejam os hábitos. Quais são os benéficos? Comer até 3 refeições ao dia. Intervalos entre as refeições, de 5 em 5 horas. Porque Deus projetou o corpo dessa maneira. O organismo não consegue digerir mais alimentos por dia, por várias razões. Nós conversamos hoje sobre a vitamina B12. Os receptores de B12, para transferir a vitamina B12 do intestino até o sangue, demora entre 4 e 5 horas. Então imagine que você come de 3 em 3 horas. Acho que a irmã que falava comer de 3 horas. Não, a irmã, né? 3 em 3 horas. Imagine que você come um alimento que tem leite, ou derivados do leite. 3 horas depois, a mesma coisa. O segundo alimento, já você não consegue receber nenhum aporte de B12, porque os receptores estão sendo utilizados. Isso é fisiológico. Então, não temos como comer mais vezes ao dia. Aqueles lanches, por que falam hoje que quem
quer diminuir de peso, comer de 3 em 3 horas. Funciona. Funciona de fato. Se você come uma maçã, ela aporta mais ou menos 50 quilocalorias para o organismo. E o consumo de energia do organismo para digerir essa maçã é aproximadamente 100 quilocalorias. Então, você perdeu 50. E aonde tira esses 50? Da gordura. Mas isso é debilitante. Então compromete a saúde do organismo ao final de contas. Então não é nenhuma vantagem proceder dessa maneira. Tá? E é nisso que se baseia para todo o programa de emagrecimento, coma muitas vezes pouquinho. Esse pouquinho mantém a sensação de saciedade ao longo do dia, mas está consumindo mais energia para poder digerir esse alimento. Segundo, outro hábito importante, primeiro, refeição forte. Por quê? Porque você passou toda a noite sem comer. Então, de manhã precisa combustível. E aí tem que ter combustível. E essa primeira alimentação tem que ser a principal do dia. E esse é uma luta, irmãos, porque geralmente o almoço é o alimento mais importante. Mas o mais importante é o da manhã. Eu acompanhei muito, do lado da chácara que nós morávamos em Lins, tinha uma fazenda com canas. E quando chegavam os cortadores de cana, não era raro. Interessante, chegavam 3 ônibus com os trabalhadores. E chegava uma ambulância, que ficava de plantão. Aí lá, eles começavam 7 da manhã a trabalhar. 8h30, 9 da manhã, já você ouvia a ambulância saindo, correndo com uma pessoa para o hospital. Por quê? Porque consumia toda a energia e eu vi trabalhadores que subiam, sabem, naquela, como chama aquela? Maca. Maca, né? Maca. Subindo na maca, mas ele é travado completamente. Porque sabe, os minerais, potássio, por exemplo, perdem um esforço muito grande, porque eles são pagos por metro. Então, não teve combustível suficiente, foi consumindo, e teve essa crise. Ô, Manuel, tem pessoas que não têm fome de manhã. Se não tiver fome de manhã, tem que orar ao Senhor. Primeiro, orar e fazer outra coisa, deixa de comer à noite. Então de manhã, come um pouquinho mais do que está acostumado. No segundo dia, come mais um pouquinho. No terceiro dia, até chegar ao nível necessário para sustentar o trabalho no primeiro período. A gente, eu vou dizer por mim, eu levanto 5 horas para fazer minha lição, minha meditação, tá? Muito bem, 5h30, 6 horas, eu vou para a cozinha até para fazer o lanche da minha mãezinha. De repente, meu tempo já correu, porque a produção perde do meu trabalho, eu não tenho tempo de me alimentar, como muito fluindo, de uma forma substancial forte. Meu amigo, eu vou na padaria, tomo um copo de chocolate, eu tomo com manteiga. Claro. É a minha alimentação, eu vou embora até aquele dia, 12 horas, meio-dia. Aí meio-dia eu como arroz branco, eu como uma saladinha, um bife, uma coisa assim, e vou embora no dia a dia aí. É o dia a dia. É o dia a dia, mas nessa correria a gente vai pagando um preço. Vai encurtando a vida, ou se está debilitando para no futuro ter sérios problemas de saúde. Agora, existem pessoas ainda com muita resistência, que mesmo fazendo isso, ou até pior do que isso, conseguem viver muitos anos com uma saúde razoável. Mas a maioria da população não suporta isso. E é por isso que está acontecendo tantas doenças nas pessoas jovens. Então, o que nós teríamos que nos esforçar, orar muito ao Senhor, para nos enquadrar dentro do projeto divino. Porque se eu não fizer isso, nós estamos vivendo com 6 mil anos de pecado nas nossas costas. Então, nós somos uma geração muito debilitada. Vivimos num ambiente que é contaminado, muito agressivo. Então, se nós não cuidarmos da saúde corretamente, as doenças vão acontecer prematuramente e a pessoa vai morrer prematuramente. Vocês vão ver, irmãos, no próximo sábado à tarde, se Deus permitir, vou apresentar como se consome a energia do cérebro. Aí vocês vão ver a importância da temperança. Agora nós temos que levar à risca as orientações do Senhor, porque nós estamos numa condição, como diz minha esposa, nós somos a raspa da panela. Somos os últimos desse mundo. Então, por isso que as doenças são tão graves.
Tem que se preocupar, cuidar com isso. Primeira refeição, forte. Terceira refeição da noite, leve, porque essa é a refeição que engorda. A pessoa daí para frente vai descansar, dormir, consome pouca energia. Então a noite tem que ser muito leve. Qual a orientação do Senhor? Frutas torradas. E aliás, é a única refeição que o Senhor Jesus abre uma exceção para o consumo de suco. Porque líquidos nas refeições remove a saliva e dilui o suco gástrico. E geralmente nas refeições tem carboidratos, tem cereais. E o cereal, para ser digerido, precisa de saliva, por causa da enzima pitiamina. Então, quando a pessoa toma um líquido, pode ser leite de soja, leite de vaca, pode ser suco, pode ser um chá, uma cevada, qualquer coisa, ele vai interferir no processo digestivo e o alimento vai fermentar. E aí perde a nutrição. Então, primeira refeição, na orientação do Senhor, não deveria haver líquido nenhum, nem na segunda. Qual é a refeição que ele abre uma exceção dizendo que é a máxima condescendência? Não significa que seja bom. É a terceira refeição. Uma laranja pode depois da refeição? Hein? Depois da refeição, você pode chupar uma laranja? Não, aí fermenta o alimento. Já vão ver os hábitos de fermentação. Ah, tá. Eu estava com esse hábito. Me desse tomar muito. Não, e depois vem o problema da azia. Então, terceira refeição leve. Muito importante, regularidades nos horários de comer, regularidade nos horários de deitar. O organismo tem um relógio biológico e funciona assim matematicamente. Quando começa a declinar a luz, há mudanças hormonais no corpo que preparam o indivíduo para dormir. Se nós deitarmos hoje 9 da noite, amanhã 11 da noite, outro dia, o organismo não consegue acompanhar essas mudanças. E aí começa a haver prejuízos. Um deles, na memória. Durante o dia você adquiriu certo conhecimento, certo? Esse conhecimento fica numa memória transitória, não é permanente. Nas primeiras horas da noite, se transferem as informações para a memória permanente. Mas aí tem que haver, tem que estar em uma condição favorável com respeito a determinados hormônios. Mas se a pessoa deita depois das 10 da noite, sabe? Já compromete esse processo. Então, todo esse conhecimento que adquiriu durante o dia, a pessoa começa a perder e não guarda de maneira permanente. E vocês podem observar que hoje o problema sério, eu acredito que deve ser igual, falta de memória. A pessoa estuda a lição da escola sabatina, chega no final, nem se lembra. Final da semana. Por quê? Porque não tem condições de guardar informações. Então tem que haver regularidade. Todo dia comer no mesmo horário. Irmãos, é tão importante isso. Você prepara enzimas, prepara-se suco gástrico, prepara-se saliva, para a hora que o organismo espera receber alimentos. Passou 1 hora, 2 horas e não comeu, se despejam todas as substâncias e vão para o torrente sanguíneo. Resultado, modificam o humor da pessoa. A pessoa perde a serenidade, perde a doçura. E às vezes você pensa que um problema é espiritual. Eu me lembro que numa igreja, quando terminamos, chega uma criança do tamanho da Gabriela e me diz: professor, agora entendi. O que você entendeu, menina? Minha mãe grita, se irrita por tudo. Agora que eu entender. Porque ela não tem hora para comer. E é verdade, irmãos. É isso uma verdade. Altera o humor da pessoa. São substâncias químicas que vão para o cérebro. E aí vai modificar. Regularidade em comer. Outro hábito importantíssimo para ter saúde. Deixar um intervalo de pelo menos 3 horas entre a hora de jantar e a hora de deitar. Para deitar com o estômago vazio. Porque senão compromete o sono. E de manhã, quando a pessoa come e deita, levanta com mau hálito,
levanta com mau humor, dor de cabeça, indisposição, além de passar uma noite, um sono bem perturbado. Qualquer coisa, o estômago tem que estar vazio, para poder ter um bom sono e principalmente um bom despertar. Irmãos, isso é seríssimo. O que fazem as pessoas quando ficam com mau hálito? Vão lá na farmácia e compram um produto. E pode ser resolvido facilmente, comendo umas 3 horas antes de deitar, e assim deita com o estômago vazio, tem um bom sono e acorda bem disposta. Que mais? Cereais integrais todos os dias. Nós vamos ver a diferença entre integrais e refinados durante a semana. Frutas todo dia, verduras cruas todos os dias, água em abundância, caminhadas diárias, recreação. Esse é um problema. Nós envolvemos tanto no trabalho, e recreação é sair de casa uma vez por semana, sabe, um parque, um lugar de descanso, se esquecer das coisas. Essas reuniões familiares, por exemplo, ir a um lugar fazer um piquenique, se nós pudermos isso introduzir na vida, no dia a dia, é muito importante para a saúde mental, a saúde psicossocial. A pessoa tem que se desligar. Isso é fundamental para ter saúde. Luz solar, todo dia pelo menos 1 hora. Já vimos a importância da vitamina D hoje. Banhos o mais frio possível. Não precisam ser gelados, mas não podem ser quentes. Veja, o que acontece? Você toma um banho bem quente. A superfície do corpo aquece. O sangue necessariamente vai fluir para dentro. E aí congestiona. E aí compromete a eliminação de toxinas e a nutrição do corpo. Se você toma, vai a um extremo, não significa que tem que ser gelado. Desliga o chuveiro, água gelada. Resfria toda a superfície do corpo. O sangue vai fluir para a superfície para aquecer. E aí a circulação fica vigorosa e vai oxigenar mais o cérebro, vai nutrir mais as células e vai remover com maior facilidade os metabolitos das toxinas que estão no organismo. E o benefício na saúde é enorme. Por quê? Porque a saúde depende da circulação do sangue. A circulação do sangue tem que ser vigorosa. Então, evitar banhos super quentes. Procurem mornos, que não seja um sofrimento do banho, mas não pode ser quente. No Espírito de Profecia fala água tépida. Tépida significa que não é gelada, mas é de morna para menos. Água tépida. Essa seria a condição ideal. Deitar-se cedo, nunca depois das 22 horas, por essas mudanças hormonais. Repouso noturno, cuidar de ter um sono abundante, 8 horas pelo menos. Regularidade e ventilação no quarto de dormir. Um quarto de 3x3, 2 pessoas dormindo nesse quarto, com porta fechada e janelas fechadas, 8 horas, que contamina 50% do ar. 50%. E essa contaminação somente devido à troca gasosa da respiração. Então, como nós precisamos de oxigênio para dormir por causa do funcionamento do cérebro, se tem um quarto assim, está a porta fechada, deixa uma fresta na janela, que entre ar, mesmo no inverno. Tá? É necessário ar, circulação de ar para ter saúde. Todos esses hábitos são benéficos e fortalecem o organismo. Agora, os hábitos que são prejudiciais, consumo de carnes hoje por causa das doenças dos animais, uso de hormônios para o crescimento, de antibióticos que dão na ração. Um animal vivia ali, perto de um matadouro. Ele comprava bezerros de 1 ano, pesando um pouquinho, em torno de 100 quilos. Em 4 meses, não, 3 meses, chegavam a 400 quilos. O animal cresce de forma assim, violenta. Ia para o abate. Então, esse animal não tem como comunicar saúde para as pessoas. Frangos, você vê, se você cria um frango caipira, demora 6 meses e um frango magrinho.
Os de granja, 40, 45 dias, são frangos grandes, gordos. Isso não promove saúde. As pessoas que sofrem com esses hormônios, mulheres, miomas, nódulos, cistos, policistos, os homens, tumores, eles têm uma série de problemas de saúde envolvidos por causa desses hormônios. Mesmo que falem, não, que tem carência, irmãos, a realidade demonstra que são prejudiciais. Então não é uma questão, não tem carência, não tem, as pessoas estão doentes. De onde vêm os policistos? De onde vêm todos esses nódulos? Doenças inflamatórias estão relacionadas por consumo da carne e principalmente hormônios. Consumo de gorduras. Aqui ovos, queijos, são ricos em gorduras saturadas. E já vamos ver um problema de gorduras saturadas. E o colesterol compromete a saúde cardiovascular. Frituras, vai acrescentando gorduras. Açúcar, todos estes hábitos comprometem o sistema imunológico. Agora, principal problema destes hábitos G1 e G2 são as doenças crônicas degenerativas. E eles agem ao longo dos anos, muitos anos. Quer dizer, nenhuma pessoa fica de um dia para o outro com problema de coração, nem com pressão alta. Pode ser 10, 15, 20 anos. E o problema acontece lá na frente. Então, as crianças que têm que ser inteligentes. Porque se mudarem hoje, vão evitar problemas no futuro. Meu pai faleceu com 33 anos de infarto. E isso foi por maus hábitos. Então, é aqui que nós temos que nos cuidar com este grupo G1 e G2 para evitar estas doenças. Estas são crônicas, se estabelecem e aí continuam e vai piorando até a pessoa morrer. Agora, o grupo G3, esse grupo tem efeito imediato. É o que produz fermentação estomacal. Que o uso de vinagre, e vinagre pode ser balsâmico, pode ser de maçã, pode ser de uva, pode ser de qualquer coisa, é um produto fermentado. E fermentado significa que tem decomposição. E quando adicionado ao alimento, estraga todo o alimento. Então, esse é um hábito muito prejudicial. Óleo ou azeite na salada também retarda o processo digestivo e o alimento fermenta. Comer em demasia sobrecarrega muito o estômago, demora o processo digestivo, o alimento fermenta. E comer entre as refeições, esse é o pior hábito dos 36. Porque o organismo não para de trabalhar. Então você encurta a vida. Isso é inevitável. As doenças vão se antecipar. Porque o sistema digestivo está trabalhando sem descanso. Eu sempre digo, é pior esse hábito que comer carne de porco 3 vezes ao dia. Escuta, a gente trabalha em duas empresas várias, a gente costuma tomar café da manhã, ali para as 9h30, tem um lanchezinho, meditação do almoço, às 3 horas, a gente tem o famoso lanche da tarde, depois vem a janta, aí na noite. São 5 refeições dias. Isso é muita gente, e é de milhares, até por mês, faz parte. E já é uma educação normal. Eu tinha 7 refeições ao dia. E o que eu tive que fazer? Quebrar com esse hábito. Porque eu percebi, se eu continuo com esses hábitos, vou seguir o mesmo caminho do meu pai. Então, faz 30 anos atrás, eu comecei a ter a primeira coisa que eliminei foi a carne, refinados, frituras, e depois de um tempo, já passei a comer 3 vezes ao dia e nenhum lanche mais. E é questão de, a gente tem que tomar uma decisão nesse sentido. E orar ao Senhor para manter essa decisão, porque o mundo, como o irmão está falando, segue em outra direção. E ele pensa o seguinte, fica doente, vai para o hospital. Mas eu não vejo vantagem nenhuma, não conheço uma pessoa que fique doente e fique feliz e agradeça a Deus por isso. Vocês já viram? Então deve ser ruim ficar doente. Eu não quero entrar nesse caminho. Por isso que eu acho melhor a gente sabendo que estes hábitos produzem fermentação estomacal,
E fermentação estomacal não é apenas o incômodo, o desconforto que produz gases, azia, não. Você compromete a nutrição do corpo. Pode-se perder até 80% dos nutrientes. Olha o costume de hoje, é pior que o que o irmão está falando. Jovens, eles não têm tempo. O que eles fazem? Aqui tem uma moça. Fazem uma vitamina. Pegam leite de soja, colocam frutas, tudo saudável. Germe de trigo, põe aveia, granola, linhaça, batem tudo e bebem. Resultado, fermentou tudo. Por quê? Porque não teve o macarrão e fermenta tudo. Começou assim, não começou não. É sério. Irmão, açúcar, o senhor disse porque tomando açúcar nós não mastigamos, é isso? Mas não tem como mastigar a sopa. Não, mas se tiver pedaços de verdura. Sim, mas é que você precisa saliva. Quando você come pão integral, 100% integral, não que vende ali no supermercado, feito em casa, você não consegue comer rápido. Você tem que dispor de uns 40, 45 minutos ou 50 para comer. Você tem que mastigar até engolir. Você não pode engolir de outra maneira. E aí saliva vem, aí digere. Mas se come esse pão bem fofinho, tá? Esse pão e vá com um copo de suco, ou de leite, ou de cevada, isso engole-se rapidinho e não saliva o suficiente, e aí que fermenta. Por isso que esse tipo de alimentos não são nutritivos. Outro hábito produz fermentação, verduras e frutas na mesma refeição. É a laranja, costumes, hábitos já. Também almoçar uma laranja, ou chupar uma manga, ou um pedacinho de melancia, alguma coisa assim. Ou alguns dizem, não faço isso, como depois, mais tarde. Mas mesma coisa. Frutas e verduras não são compatíveis. Uma digere rápido e a outra lenta. Fermenta o alimento. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Alimentos, bebidas gelados. Sorvete. Vamos ao sorvete que é o mais gelado. A que temperatura entra o sorvete no estômago? A que temperatura entra? 10 graus negativos? 4, menos 4. Tá bom, ok. Qual a temperatura do estômago para funcionar? Não é a temperatura do Tá corpo. quase 40 graus. Quase 40 graus. Quer dizer, tem que aumentar para começar o processo digestivo, tem que chegar à temperatura de quase 40 graus. Então, tem que levar a temperatura de menos 4 a mais 40. 44 graus não aquece assim de forma rápida. Vai requerer energia cerebral para aquecer o sorvete. No tempo que ficou no estômago parado, aquecendo, fermenta. E aí fermenta o resto. Isso um copo de suco gelado em cima da refeição? Suco gelado. Água gelada não pode entrar no É uma delícia, companheira. Eu sei, mas É gostoso. tudo bem, mas água gelada pode entrar no sangue? Gelada? Não pode, então tem que aquecer a água primeiro no Aí estômago. Aquecer. Você come uma sopa. Para digerir o macarrão, legumes que estão na sopa, primeiro tem que remover a água. Se essa água é quente, porque a sopa é quente, Quente. primeiro tem que resfriar a água, porque a água não pode entrar no sangue quente. Como resfria? Aumenta a circulação sanguínea do estômago e retira calor do estômago e distribui no corpo inteiro. Por isso, quando a pessoa toma uma sopa, aquece. Toma um chá quente. Está com frio, sabe? Está tremendo esse dia. Toma um chá quente. Fica no estômago e começa a retirar calor. O sangue vai fluindo no estômago e vai por todo o corpo. E que é a mesma coisa do radiador do carro. E vai levando calor. Mas isso está gastando energia se estiver junto com as bolachas, um pedaço de bolo, que muito fazem uma cevada quentinha e mais um pedaço de bolo. Tá. O bolo ficou parado aí enquanto o sangue está retirando o calor, e daí, depois de retirar o calor, tem que remover o líquido, ir para o sangue, e nesse momento começa o processo digestivo. Já fermentou tudo. Olha, só um minutinho.
fetais 5 e poucos anos. Não, aqui são mais. Vocês já viram crianças que tomaram leite e viraram e vomitaram? Como sai o leite que beberam nesse instante? Quer dizer, não chega, não passa um minuto. Como sai esse leite? Coalhado e azedo. Tá. Imagine que esse leite fique 5 minutos no estômago. Como sai? É isso que acontece com o alimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem refluxo, né? Quem tem refluxo não pode tomar nada quente? Não, o problema do refluxo é simplesmente inflamação do estômago devido aos hábitos de fermentação. Se você elimina esses hábitos de fermentação, o estômago desinflama. A válvula que tem aqui fecha normalmente e acabou o refluxo. Então, porque eu percebo que, não é sempre, né? Mas quando eu tomo leite muito quente, fermenta mais. Fermenta, né? Fermenta porque fica mais tempo no Mas eu estômago. tomo uma gelada assim. Se for gelada, fermenta também porque tem que aquecer, fica parado no estômago. Parou no estômago. Gelada, né? Temperatura média. Então, aí que fermenta menos. Mas sempre, e com açúcar, leite e açúcar, fermenta muito. Irmãos, quando diz o apóstolo João que todo mundo está no maligno, ele não exagerou um pouco. Porque vocês podem ver que está tudo errado nesse mundo. E por isso que o mundo sofre. Comer sob estresse. A pessoa assim, apressadamente correndo, come porque não tem tempo. Não digere o alimento. Para o alimento no estômago. Para comer você tem que estar descansado. Eu vi aqui em São Paulo, que já é o cúmulo do cúmulo. Um senhor estava em uma Kombi, parou num semáforo aí, que aquela travessa que tem bastante trânsito aqui, onde era um café solúvel, aqui na Interlagos, e depois cruza na QPC. Naquele semáforo, um senhor numa Kombi estava escovando os dentes, aí no vermelho. Isso significa que ele comeu enquanto dirigia. E quando chegou no semáforo, aproveitou para escovar os dentes. Diga-me se ele vai aproveitar algo do alimento. Tem como. Agora, onde afeta esses hábitos de fermentação estomacal? Sistema neurológico. A pessoa fica irritadiça, fica mais nervosa, compromete a memória. Olha, esse nervosismo, então, esse também não está atualizado, viu? Eu atualizei o som e faltou esse aqui. Aqui tem todos esses problemas que estão na folha de pesquisa. Tem falta de concentração, dificuldade para raciocinar, ansiedade. Tudo isso se acentua devido a esses hábitos de fermentação. Por quê? Porque o estômago inflamado fica irritado e ele está conectado com o cérebro, com fibras nervosas, e toda irritação do estômago afeta o cérebro e compromete o funcionamento aqui. Como gera muitas toxinas, essas toxinas têm que ser eliminadas. Quem elimina essas toxinas? Sistema imunológico. E aí aumentam os problemas desta região aqui. Alergias, agravado pela poluição do ambiente. Então, esses aqui eu investiria muito, irmãos. Aqui eu faria um esforço sobre-humano, se for necessário, para eliminar estes hábitos G3. Porque vocês vão eliminar, além do problema de azia, refluxo, tá? Esofagite, que aí vai acontecer, vai eliminar problemas no sistema neurológico, vai eliminar azia e alguns problemas aqui com o sistema imunológico. Isso para dar ânimo. Pois bem, qual o programa do Senhor para melhorar a saúde? Aqui tem homens com motosserra e machado. O que eles estão tentando fazer? Derrubar a cadeira, não é isso? E aqui nós temos um que está para dar o último golpe machado. Quando ele quebrou a perna da cadeira. Qual o programa do Senhor? Eliminando um a um esses homenzinhos.
a cafeína, o açúcar, as gorduras e assim por diante. Progressivamente vai eliminando esse fator, a saúde melhorando. Como realizar a mudança? A mudança é necessária, mas como fazê-la de maneira a não ser traumática? Eu não começaria eliminando carnes, porque a carne é rica em purina e no processo digestivo produz muita dor. A purina e a amônia são estimulantes mais fortes que a cafeína e a nicotina. Então a carne produz dependência. Por isso que uma pessoa que tem hábito de comer muita carne, mesmo considerando hoje as doenças dos animais, os riscos com os hormônios, mesmo assim, não convém começar pela carne, porque a pessoa tem dependência química. Quando corta a carne, a pessoa fica muito nervosa, mal-humorada, precisa da droga. Então seria interessante começar de uma outra maneira. Primeiro hábito mudar: comer até 3 refeições ao dia. Primeiro hábito. Segundo hábito: intervalo entre refeições de 5 em 5 horas. Com isso estamos fortalecendo o organismo. Não comer nenhum alimento entre as refeições. Isso nos obriga a usar cereais integrais. Porque uma pessoa comendo arroz branco e pão branco não consegue ficar 5 horas sem comer. Vai ter dor de cabeça, tontura, vai se sentir fraca. Então, necessariamente, nessa mudança, tem que introduzir o arroz integral e o pão integral. Entenderam? Quarto hábito: primeira refeição forte. Progressivamente, quer dizer, introduz o hábito essa semana, já o organismo se estabiliza, introduz um segundo hábito, se estabiliza, um terceiro hábito, e assim vai progredindo ao longo do tempo. Terceira refeição leve, essa é a refeição que engorda, irmãos. E essa é a refeição que compromete o sono, e essa é a refeição que compromete o despertar, e aí a pessoa já acorda com dor de cabeça, disposição mal-humorada, por causa dessa terceira refeição. Desperta cansado. Sexto hábito: regularidade nos horários de comer. Aí tem que se disciplinar. Irmãos, eu trabalhava na faculdade, lá em Mogi das Cruzes, e morava aqui na cidade de Dutra. Então, como eu tinha que, estava sempre em viagem, carregava na minha pasta castanhas, frutas, pão integral, azeitonas, alimentos que eu podia comer. Então, nos horários já tinha um planejamento, chegou o horário de comer, eu comia nesse horário. E assim resolvi meus problemas e fiz isso durante, foi uns 15, 20 anos que fiz isso. E os benefícios são muito grandes. Sétimo hábito: o intervalo de 3 horas da hora de deitar, da hora de jantar até a hora de comer. Se eu fizer isso nessa ordem, introduzindo cereais integrais, frutas, verduras, água em abundância e caminhadas diárias, e elimino todos os hábitos que produzem fermentação estomacal, o organismo se fortaleceu. Com isso, as doenças desaparecem. E aí você está preparado a eliminar fatores de risco, como são consumo de carnes por causa das doenças dos animais. Pode eliminar a cafeína elimina cálcio, tá? Isso ao longo do tempo vai eliminando cálcio e o esqueleto se vai debilitando. E cafeína está no guaraná, pó de guaraná, está nos refrigerantes, no chocolate, no chá preto, chá mate, café, todos têm cafeína. E aí você pode melhorar a saúde, mas muitas vezes. Estão animados ou não?
Meu irmão, eu penso que nós temos que ter mente positiva. Eu só falei de mente positiva, de mente positiva, porque realmente fazer mudanças dessa, você tem que andar com Deus, porque não tem jeito. Como você faz essa mudança sozinho? Se já está habituado a comer carne, come 5, 6, 7 vezes por dia, come açúcar, come gorduras e etc. Fale, irmão. Eu não acho difícil não comer certas coisas. A carne mesmo, não tive facilidade, não sinto falta nenhuma da carne. Acho que a dificuldade hoje é essa questão da organização. Porque assim, eu saio de casa às 6 da manhã, e aí eu volto para casa às 18. Então eu fiz praticamente as 3 missões na rua, né? Então assim, em casa faz o primeiro, né? No caso do café da manhã, essa é mais fácil de administrar. Mas no almoço, para quem come em restaurante é muito difícil. Difícil. Né? Então assim, eu como praticamente legumes, todos os crus primeiro, depois os legumes, mas eu não tenho condições de comer o arroz integral todos os dias, porque o restaurante não tem. Tá, aí como resolve esse problema? Aí você compra farelo de arroz no supermercado que vendem empacotado e você coloca umas 2 colheres de farelo de arroz no arroz branco. Pode levar germe de trigo, de arroz. De arroz. E vende no supermercado um pacotinho aqui, embalado bonitinho, farelo de arroz. Então você coloca aquilo que tiraram do arroz branco, farelo de arroz. Pode colocar germe de trigo, pode levar linhaça, pode levar azeitonas, pode levar castanhas. Então você enriquece seu almoço. E aí eu sinto come muito rápido e acabo comendo Então, por isso, então tem que enriquecer. Legume, verdura e Claro. 3 horas eu como de comida também. Você tem que enriquecer o almoço. Aí você carrega algumas coisas. E assim Tem tem que ter muita disciplina, Ah, muita sim. organização. Sim. Não, isso aí, e isso nos ajuda a ir para o céu também. Então não é ruim ser Não é disciplinado. fácil. Agora, a fruta, então, eu devo comer só no café da manhã e no dessa da noite. E na terceira refeição, são 3 refeições ao dia, como máximo. Então, do café e o da noite. Aí Isso. pode comer fruta no almoço, Isso. não posso misturar com Isso. os legumes. E água. A irmã que ia falar? Fala, irmã. Então, de manhã, o senhor está em comer flocos de aveia, Sim. figos, semente por exemplo. Posso misturar com frutas? Sim. Banana? Sim. Com aveia? Sim, não tem problema, irmão. Essa história de que banana com aveia não funciona, que isso não funciona com aquilo e tal, você tem que tomar cuidado. As orientações do Senhor são bem simples. Não existe essa. Nós vamos estudar as combinações. Existem muitas experiências que são de pessoas que é bom prestar ouvido, mas você tem que verificar se funciona ou não funciona com você. Por exemplo, melancia. Já ouviram falar que tem que ser comida sozinha? Não é assim? Por quê? Por quê? Tem muito líquido. Pode fermentar. Tem muito líquido. Tá. E uva? Tem muito líquido. Irmão, você tem que ver. Na minha experiência pessoal, porque se for por muito líquido, laranja também tem muito líquido. Então não poderia, não combinaria. Então são certas ideias que seguramente para uma pessoa não dá certo, porque tem pessoas que não conseguem digerir melancia nem sozinha, sabe? Não digerem. Se combina com outro alimento, piora mais ainda. Mas eu, pessoalmente, eu posso comer um pedaço de melancia pequeno, comer banana, mamão, pão integral e aveia, e para mim dá certo. E ninguém vai tirar esse pedacinho de melancia para mim, porque é o único horário que eu vou comer melancia. E para mim não funciona. Se funciona, por que vou me guiar por uma ideia que não pode ser generalizada? Mesma coisa. Alguns dizem, não podem misturar carboidratos diferentes. Mas a senhora vai estar com sede. O pão deve ser feito com vários carboidratos, vários cereais. Então, se você come arroz, milho,
e milho, são dois cereais diferentes. E pão, não tem nenhum problema, porque o pão rico é aquele que leva trigo, se você põe milho, aveia, pode colocar também centeio ou quinoa, sabe? É enriquecido esse pão. O problema está, e por isso eu vou mostrar os textos, o Senhor diz, você tem que experimentar. Você tem que ver como se sente. Se você percebe que fica sonolento, o cérebro fica mais lento. Tá? Se você percebe que formou muitos gases, além do normal, tem um certo peso no estômago, azia, então a digestão não foi boa. Aí eu tenho que começar a ver o que prejudicou. Então tem que tomar cuidado com essas ideias. Banana com aveia não funciona. Irmãos, experimente. Sabe? Isso tem que cada um medir. Duas horas depois de terminada a refeição, até meia hora antes, a próxima refeição. Aí você não interfere no processo digestivo. É o caso do sono, voltando àquela história. Eu sei que é 8 horas e ao escurecer seria o ideal. Mas no caso da pessoa que tem que deitar meia-noite, meia-noite e meia, dorme até 8 da manhã, não tem como repor, esse horário está errado, mas é a única saída. Tem prejuízo. Sempre tem prejuízo. Quando nos desviamos assim das leis naturais, você paga um preço com isso. Porque as mudanças hormonais, elas funcionam com a luz. Quem trabalha à noite paga um preço. No caso do estudo, chega na faculdade meia-noite, meia-noite e meia, 20 para às vezes 1 hora que está deitando. Aí ela só consegue acordar 8 horas, 8 e meia da manhã. Claro. E eu tenho que acompanhar, porque eu não consigo deitar com minha filha na rua, né? E aí eu tenho que acompanhar isso na idade. Aí eu... Vão pagando o preço aos poucos. Fala, irmã. Misturar assim o suco, cenoura, pepino, couve, maçã, é ruim? Qualquer fruta com verdura promove fermentação. Mesmo a maçã? Fruta, couve, verdura. Porque hoje as pessoas procuram, o que estão procurando são nutrientes. E nessas combinações tem muitos minerais, muitas vitaminas. Mas se esquecem do processo digestivo. Eu tenho que aproveitar isso. Então, o ideal é você comer bastante verduras, todas as verduras no almoço, de maneira constante, sempre. E no de jejum e na terceira refeição, muitas frutas. Vai fazer isso sempre. Se eu seguir essas orientações que Deus dá, então você não vai precisar tomar esse suco. Eu estou com 64 anos. Eu nunca tomo esses sucos. Quer dizer, a pessoa... Esse produto da Herbalife, por exemplo. Herbalife se chama, né? Tem um outro como se chama a outra empresa? Tem outra mais que é concorrente da Herbalife. Tá. As pessoas compram isso por quê? Porque tem uma má nutrição. Mas se tivesse uma alimentação correta, não precisa ir atrás desses produtos. Aí você tem aquele noni que saiu. Todo mundo andava atrás do noni, porque o noni era rico em antioxidantes, etc. Mas por que a pessoa precisaria pagar R$70 por uma garrafa se comprasse castanha, comprasse cereais, comprasse frutas e se alimentasse corretamente? Teria saúde. Então tudo isso que aparece na mídia, sabe, no Globo Repórter, e que faz tão bem porque a pessoa está morrendo. Então se toma uma garrafa de noni, claro, ressuscita. O outro come os produtos da Herbalife, se sente ótimo. Por quê? Porque está desnutrido. Então isso lhe faz muito bem. Mas se come pão integral, come castanhas, come frutas, come seu germe, linhaça, etc, etc, todo esse conjunto, você não precisa daquilo. Existe uma quantidade de castanha? Sim, a quantidade depende de indivíduo para indivíduo. Eu tenho que saber, dependendo do meu trabalho e meu metabolismo, quanto eu preciso. Como eu sei? Quando eu como demais, já sinto peso no estômago, porque não digeriu bem. Então tem pessoas que podem comer 5 ou 6 castanhas e não tem problema nenhum. Tem outros que comem 2
e é o suficiente. Então, e azeitonas, mesma coisa. Você não pode estabelecer, não, todo mundo come 3 azeitonas. Todo mundo come 2 castanhas. Depende da atividade. Um pedreiro, por exemplo, e um outro que trabalha num professor, necessidade diferente. O pedreiro pode ser que tenha que comer 10 castanhas para ficar bem, porque faz muita força física, muito trabalho. Enquanto que aquele que trabalha no escritório, 3 castanhas é o suficiente. Então a pessoa tem que se avaliar e medir. Meu marido come pratos políticos também, não sei onde ficar. É lógico, porque ele gasta muito mais. Então tem que sempre pensar nisso. Ficou claro isso aqui? Ficou. Só um pouquinho só. Quer dizer, esqueça a vitamina. Qual vitamina? Não a B12. batida. Não, a vitamina A B12 não pode esquecer. Peraí, maçã, Não, a vitamina não é um alimento saudável. Não. A vitamina é nova. Sabe, isso foi implantado para pessoas dinâmicas, pessoas ativas, sabe, aqueles que saem a caminhar, tomam a vitamina, mas o líquido junto com o cereal vai fermentar. Eu vou lhe dar. Pois é, irmã. Aí está. Olha, o iogurte é nutritivo. Se você fala que não pode, vai ser um escândalo enorme. Por quê? Porque aí vão aparecer nutricionistas, vão aparecer isso, falando, não, como que pode? Mas o iogurte é líquido. Então você tem que saber muito bem administrar isso. Hein? Tudo bem, mas que a pessoa precisa de outras coisas. Precisa de pão. Precisa de aveia. E se vai iogurte e pão, vai fermentar. Iogurte e granola também. Também. Por causa do... É porque é líquido. Tudo que é líquido vai prejudicar. Irmãos, creia no Senhor Jesus Cristo. Leia conselhos sobre o regime alimentar e se apeguem à palavra de Deus. Porque se vocês ficam olhando, porque todos falam, não, tome suco de beterraba com isso aqui e tal. Aí o outro, enfim, é uma confusão tão grande que afinal você é o único prejudicado. Irmãos, muitos dizem que essa reforma é muito difícil, muito cara, etc. Dos 36 hábitos, todos que estão pintados aqui de verde, esses hábitos não custam 1 centavo. Quanto custa ter ventilação no quarto? Quanto custa ter regularidade nos horários de dormir? Tomar banho mais frio, tomar no solar, fazer caminhadas, beber água? Quanto custa comer 3 horas antes de deitar? Regularidade nos horários de comer, terceira refeição leve, intervalo de 5 horas, comer até 3 refeições, eliminar todos os hábitos que produzem fermentação estomacal, eliminar álcool, tabaco, alimento e bebida com cafeína, eliminar alimentos e bebidas açucarados que vão debilitar o sistema imunológico, eliminar carne de porco, porque o porco é um transmissor natural, um hospedeiro de doenças. Quanto custa fazer tudo isso? 0. Se você mudar esses 23 hábitos, os 36, irmãos, você já acrescentou mais de 6 anos de vida com boa qualidade de vida, sem gastar nada. Quando vai gastar? Na hora de você colocar frutas, verduras, cereais. Mas com as economias que teve aqui, você vai ter economia ainda. Quando a pessoa está nesta situação, geralmente vai no médico e quer uma solução. Mas qual a orientação do Senhor? Diz, em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Ciência e bom viver. Então, o caminho é esse. E quais seriam as causas possíveis de doenças? Mensagem escolhida diz o seguinte: intemperança, hábitos físicos errados, tem que corrigir. Segundo, hereditariedade,
se refere a mulheres jovens que casam com homens velhos e têm filhos. Tem que cuidar do filho e depois tem que cuidar do marido. E aí ficam doentes. Ou, ao contrário, homens novos casam com mulheres velhas. E se conseguem ter filho com essa mulher, a mulher já comunica debilidade e não vigor para a criança. E compromete a saúde da própria. Então, os que estão solteiras, você está solteira ainda, né, Larissa? Então tem que pensar nisso. Não pode casar com um homem velho. Tem que casar com uma pessoa da mesma faixa etária. O problema é pecado, entende? Irmão, que está pilotando lá em cima, coloca o vídeo, por favor. Você vai fazer uma cirurgia da aorta, um aneurisma. O que é aneurisma? Uma inflamação da aorta devido... Eles não falam devido ao quê? Mas é gordura, tá? E este aneurisma está na aorta descendente, aqui no abdômen. Vocês vão ver, o diâmetro da aorta deveria ser 2 centímetros, no máximo. Esse aqui chegou a 7 centímetros, 7,4 a inflamação. Consegue lançar agora? A manteiga, onde vai a margarina, para onde vai o queijo, seja branco, amarelo, não faz diferença. Justamente ali. Agora, quando o aneurisma é na carótida, por exemplo, ou no cérebro, aí a morte é praticamente instantânea. Neste caso, como foi no abdômen, já é possível intervenção cirúrgica e resolver o problema. Mas com alto risco de se romper e a pessoa ter problema. Não ter possibilidade de salvar-se. Frituras. Nós julgamos que batata frita seja saudável, pois emprego mais ou menos gordura e manteiga. Boas batatas assadas ou cozidas, servidas com nata e um pouquinho de sal, são as mais saudáveis. Evitem massas fritas, bolos e sobremesas requintadas e outros pratos preparados para tentar o apetite, porque a gordura estimula comer. E aí vem muita gordura sobre o organismo. No ano 70, eu falei hoje de manhã, se aceitava até 320 miligramas por decilitro em um exame de colesterol. Hoje tem que ser abaixo de 200, do ano 97 para cá. E acima de 240 já há alto risco. Por quê? Hoje se aceita menos colesterol no sangue, porque aumentou o nível de atividade, aumentou a oxidação, e o que se oxida é o colesterol. E aí que veio a obstrução das artérias. Então teve que haver uma diminuição no consumo de colesterol. Só que observe, considerando a recomendação da Organização Mundial da Saúde, no máximo 100 mg de colesterol ao dia por cada 1000 quilocalorias, o indivíduo ingere por dia, em média, 2000 quilocalorias. 2000. Quer dizer, o máximo que poderia ingerir de colesterol por dia seriam 200 miligramas. Acontece que 100 gramas de ovos cozido, quer dizer, um ovo praticamente, já fornece 425 miligramas. Para não comprometer a saúde cardiovascular, você teria que ingerir no máximo 200 miligramas. Um ovo fornece 400. Por isso que as pessoas orientam 3 ovos por semana, no máximo. Um dia sim, dia não. Mas veja o que acontece com a vitamina B12. Se se lembram, quanto fornece um ovo? 0,56 microgramas de vitamina B12. E você precisa no mínimo 2,4. E aí fica nesse... difícil de ajustar-se. Que disse o Senhor? Toda a gordura será do Senhor. Moisés escreveu isso 1500 anos antes de Cristo. Qual era o propósito do Senhor ao proibir o ser humano consumir gordura? Evitar as doenças que estão hoje matando o ser humano. Por isso, Levíticos 3 diz: estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações será isto: nenhuma gordura nem sangue algum comereis.
Porque no sangue estão todas as toxinas e na gordura tem aquilo que aconteceu nesse aneurisma. Queijo, é ou não é gordura? É ou não é? Então, de quem é o queijo? De quem é o queijo? Mesmo que eu goste, de quem? Do Senhor. Porque, irmãos, isto é sério. Vamos supor que aí o irmão gosta da esposa do vizinho. De quem é a esposa do vizinho? Do vizinho. Então você pode beijar a esposa do vizinho? Mesmo que você goste. Pode ou não pode? Não. Tá. O queijo de quem é? Senhor. E eu gosto do queijo. Posso comer esse queijo? Não. Não posso, não é meu. Existem, sabe, diretrizes claras. Se a gente fecha os olhos, tapa os ouvidos, sabe? Não. Eu sou adventista do sétimo dia, eu sou povo remanescente, eu sou o que tenho a dar a última mensagem. Você pode ir para o inferno, meu irmão. Porque a palavra de Deus mostra o caminho a ser seguido. Quando a gente se desvia do caminho de Deus, sabe? Deus considera isso com muita atenção. Aqui está a firmeza aos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E eu não creio na palavra do Senhor. Que fé é essa? Fé negativa. É uma auto-engano. Auto-engano. Natureza carnal. E mas nós temos que corrigir isso. Esta senhora, 60 anos de idade, tinha 12 problemas de saúde. 13 anos com azia, 30 anos com dores de cabeça, 32 anos com insônia, 13 anos com pressão alta. No final do ano, desapareceram todos os problemas. Zero. Tomava 210 comprimidos por mês. No final do ano, zero. O que ela fez? Tinha só 3 hábitos benéficos. Acrescentou muitos. Tinha muitos hábitos prejudiciais. Eliminou estes 3, eliminou esses 2 diminuiu mais de 50% o consumo, esse outro eliminou e esse diminuiu 50% o consumo, mais de 50%. Ela tinha, dos 30 hábitos avaliados, 23 fatores prejudiciais. No final do ano ficou com 8. Melhorou de tudo. Funciona ou não funciona o programa? E ainda, esta senhora teve uma economia de R$42 por mês, que deu uma economia de R$504 por ano. R$5 a menos de açúcar por mês, R$15 a menos de café, R$10 a menos de conta de luz, porque passou a tomar banhos mais frios, R$6,5 a menos em óleo, R$5 a menos em ovo. Com esse dinheiro passou a comprar azeitona, germe de trigo que não conhecia, sabe? Aveia que nunca tinha comido, e a saúde melhorou de todas as dores. Funciona ou não funciona? Olha esta outra senhora, Dona Neuza, 44 anos de idade, tinha 16 problemas de saúde, 20 anos com alergia, 26 anos com sinusite, 25 anos com azia, 22 anos com prisão de ventre, hemorroidas 22 anos, 15 anos com enxaqueca, 20 anos com insônia, 20 anos com má memória, 20 anos com nervosismo, dores musculares, depressão, 14 anos com pressão alta, 14 anos doença do coração, 22 anos com varize, 20 anos dores de coluna. Espera um pouquinho, isso aí é pé na cova. Não estava caminhando. Não, o mais engraçado que eu acho, irmãos, alguns ficam viúvos e depois casam. Imagine casar com uma mulher dessa. Mas esse presente é de grego. Irmãos, isso é muito sério. No final do ano, esta senhora ficou apenas com um problema: varizes. Sarou de tudo. O que ela fez? Não é amém só. Ela fez isso. Colocou todos esses hábitos benéficos e de todos os hábitos prejudiciais, eliminou a maioria. Só que para fazer essa mudança, ela se encheu da palavra de Deus, leu conselhos sobre o regime alimentar, conselhos sobre saúde, o livro Temperança,
e outros 10 livros de Espírito e Profecia. Então ela se fortaleceu o cérebro, tomou uma decisão, começou a mudar e a saúde se restaurou. Esse trabalho que fizemos em Guaimbé, 2 horas por família. No final do ano, avaliamos 54 famílias, tinham eliminado 11% dos hábitos prejudiciais. Apenas 11%, e o número de doenças do grupo caiu em 25%. Diminuíram o consumo de banho em 77%, refrigerantes em 43%, café em 28%. Todas essas famílias foram convidadas a participar de um programa de exercício físico e educação para a saúde. Segunda, terça, quarta e quinta, 4 dias por semana. Tinham meia hora parece que era meia hora, não lembro bem, de movimentação, alongamento, 15 minutos de educação para a saúde e depois caminhadas. No final do ano, avaliamos essas pessoas que participaram desse programa. Olha a importância do exercício físico. Eles eliminaram 51% dos hábitos, ficaram mais tempo conosco. O número de doenças do grupo caiu 69%. O consumo de comprimidos em 51% e as despesas do município caíram 56% em remédios. Foi fantástico. Isso foi o que apresentamos nesse como se chama? Congresso de Saúde que houve. Bom, eles fizeram mudanças significativas. Frituras eliminaram 38%, os indivíduos. 38% dos indivíduos eliminou a fritura, 60% o açúcar, 46% a cafeína, 90% eliminaram o vinagre, 90% eliminaram o hábito de beber nas refeições. Fizeram mudanças significativas. Em termos de saúde, no início do programa, 28% sofria de azia, no final 4%. Prisão de ventre, 32% caiu para 8%. Dores de cabeça frequentes, 44% do grupo tinha, caiu para 4%. Insônia, de 40% do grupo caiu para 4%. Pressão alta, 56% do grupo caiu para 16%. E o mais interessante é que indivíduos sem mal-estares, 8% que tinha no início do programa, no final do programa 44% não tinha nenhum problema de saúde. Irmãos, esta igreja pode ou não pode ser uma igreja saudável? Pode. Me digam, quantos de vocês comeram carne de porco esse ano? Quem comeu carne de porco? A irmã comeu? Vai saber. Não? Certeza? Absoluta? Eu me lembro, não. A irmã. Você que se lembra, não? Quem comeu carne de porco, irmãos? A irmã, né? Não muito, mas comeu um pouquinho. Quem comeu carne de porco aqui durante esse ano? Os dois? Mais alguém? Você vai ficar assim, vocês vão ver que comeram carne de porco. Por favor, projeta o próximo. Não.